O tema da nossa ministração é como crer no amanhã. Repita comigo esse tema, por favor. Isso, muito bom. A palavra de Deus em Lucas capítulo 5, a partir do verso número 1, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ele ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. É um texto muito conhecido, é uma história muito conhecida. Tem uma canção, pastor Sênior, como o senhor gosta de falar, muito antiga. Não precisa nem tocar, porque toda a igreja vai conhecer. É uma canção que está na boca de todo mundo, bem worship, né? Deu, como diz aí, que é aquela música que diz: Pedro, Tiago, João e o barquinho. As músicas de criança, entendeu? Às vezes falam muito mais da Bíblia do que as músicas que a gente canta hoje. Mas de repente você não conhece essa história, mas você conhece a música. Pedro, Tiago, João e o barquinho. E aqueles homens, e André também estava junto. André foi cortado da música, devia ter algum problema com André, alguma coisa assim. Mas não se tratava de homens inexperientes na pesca. Eram homens que eram pessoas profissionais daquilo ali. Eles eram pescadores já há muito tempo. E a noite não tinha sido boa. Eu não sei se você já perdeu uma noite de sono por motivos ruins, vamos dizer assim. Ou porque você foi para um hospital, ou de repente porque você teve insônia. Normalmente você não passa o outro dia muito bem. Você já está de mau humor. Por quê? Porque é muito ruim você perder uma noite de sono. Até por motivos bons muitas vezes, entendeu? Quando nós perdemos, eu tenho 2 filhos, uma agora que está aí ouvindo o que eu estou falando, por isso que entendeu? Às vezes, eu muito menos, mas a minha esposa, ela perde algumas noites de sono e é muito difícil para recuperar isso daí. E aqueles homens, eles tinham teoricamente desperdiçado uma noite completa. Eles não tinham tido êxito naquilo que eles iriam se propuseram a fazer. Eles passaram uma noite toda e não pescaram nada. Diga assim: a noite toda e não pescaram nada. Fala assim: a noite toda e não teve uma boa notícia. De repente a dificuldade de eu e você cremos no amanhã é porque nós passamos dias e mais dias sem nenhuma boa notícia, sem receber nenhuma novidade daquilo que vem do céu, vamos dizer assim. A pastora Cláudia declarou algo aqui muito importante, que nós estamos ainda vivendo um ano de conquista. Hoje é dia 28 de dezembro, você tem a data? É isso mesmo, né? Dia 28 de dezembro. Então tem dia 29, 30 e 31. E até hoje também, para Deus poder surpreender você. Você crê nisso? Há 2 anos atrás, eu fui surpreendido. Eu ganhei um celular um pouquinho antes, um dia antes da virada de ano. Eu falei isso no Salto já uma vez. Desde 2000, eu falei o ano e esqueci. Quanto que é 33 menos 19? Me ajudem aí, por favor. 14. Alguns já pegaram o celular, a calculadora, eu sou assim também. Há 14 anos atrás, eu comprei um celular. Foi o único celular que eu comprei durante 14 anos. Todos os outros eu fui ganhando. Tem aquele meme que um compra um mais novo, vai trocando pelo outro, vai trocando pelo outro, vai trocando pelo outro. Assim que tem funcionado. E quando o meu celular começou a dar aqueles problemas, tipo assim, tem que trocar, entendeu? Deus foi lá no finalzinho do ano e me presenteou. Eu estou falando de algo material, mas de repente a conquista que você precisa não é isso. De repente a conquista que você precisa é dormir uma noite de sono boa hoje e acordar amanhã sorrindo. O que eu quero dizer para você é que há possibilidade sim de você crer no amanhã.
Há possibilidade sim de você passar um dia todo sem notícias boas, ou uma noite toda sem notícias boas, mas ao amanhecer, algo de poderoso pode e vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Não está na mensagem, mas a palavra de Deus diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Mas aqueles homens experientes na pesca, homens que profissionais, eles sabiam que aquela tinha sido uma noite muito ruim. E a decisão deles era que eles iriam esperar por um outro dia. Por quê? Porque o texto mostra muito claramente que Jesus chega ao barco. Ali havia 2 barcos e eles nem estavam mais ali, eles estavam lavando as redes. Então eles não tinham pretensão nenhuma, Tiago, de usar essas redes mais uma vez. Mas mal sabe eles que o amanhã já havia chegado na vida deles. Eu quero declarar sobre a tua vida que o amanhã já chegou sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, em nome de Jesus. E aí naquele momento alguém chega naquele lugar, pede o barco, faz uma pregação para o povo, vira para eles e fala: olha, vai lá e pesca de novo. Algumas versões falam: vai lá e joga a rede para o outro lado. E eu quero, dentro dessa história, e pegando alguns outros textos da Bíblia, tirar algumas chaves importantes para mim e para você, para que nós possamos realmente crer no amanhã. A sua esperança não deve estar numa seleção brasileira, em políticos, em projeções financeiras, em projeções culturais. Não, a sua esperança, ela tem nome, é Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque todos esses outros que eu falei, eles vão falhar, ou já falharam, podem falhar, mas Jesus não. Quando nós colocamos a nossa esperança nele, acontece o que aconteceu com aqueles discípulos. Dentro dessa história, na verdade eles nem eram discípulos ainda, né? Dentro dessa história eu quero tirar algumas chaves com você. A primeira delas é algo muito peculiar para nós como igreja, porque o ano de 2026 é o ano da entrega. E a primeira chave que eu tenho para deixar para vocês é entrega. Olha o texto, lá no comecinho: entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. De repente você fala bem assim: pastor, o que Pedro entregou ali? Eu gosto de ler a Bíblia e ler as sublinhas da Bíblia, e entender o panorama daquilo ali. Se eu perguntar a você, nessa noite, se Pedro era alguém tranquilo, qual vai ser a sua resposta? Pedro era um cara calmo, gente? Se ele não era calmo depois de andar com Jesus, imagina antes de conhecer Jesus. É só você fazer uma reflexão seguinte: olha você hoje andando com Jesus e você antes de andar com Jesus. A coisa melhorou muito, né? Tem gente que fica mais bonita, na verdade fica mesmo, entendeu? Depois começa a andar com Jesus, entendeu? E depois que vai ficando mais velho também, vai ficando mais bonito. Esses dias eu vi uma foto minha, bem antiga. Eu e a minha esposa, nós namorávamos ainda, e eu fiquei olhando para aquilo ali e eu falei: Senhor. E eu comecei a cantar uma música no meu coração, aquilo que parecia impossível, entendeu? Porque parece que não tinha beleza nenhuma. E eu falei assim: como uma barba muda uma pessoa, né? Eu comecei a namorar com ela, parecia que eu tinha 12 anos. Depois que você coloca a barba, né? O negócio melhora, esconde um pouco e tal. Mas nada a ver com o assunto, só para você entender. Mas Pedro não devia ser uma pessoa muito tranquila. Por que você está falando isso? Porque Jesus foi pegar e chamar aqueles homens que tinham passado, lembra? A noite toda e não tinham pescado nada. Eles não estavam felizes, rindo à toa. Principalmente pelo fato que quando Jesus fala bem assim: vão lá e pesquem mais uma vez. Eles falam bem assim, antes dele obedecer, ele fala: Senhor, mas nós ficamos a noite inteira e não pescamos nada. Então, o primeiro ponto é entrega. Por quê? Porque Pedro, naquele momento, não falou bem assim: Jesus, leva o barco com você. Não, esse barco aí eu vou atracar ele aqui agora, porque acabou. Eu quero ir para casa, eu quero descansar. Não, Pedro pegou e entendeu que ele precisava começar a ter uma entrega ali, para que de repente algo poderoso pudesse acontecer na vida dele. E eu coloco isso como prioridades. Mas por que prioridades? Entenda uma coisa muito importante: nós não vamos conseguir entregar nada que esteja acima do nosso amor pelo Senhor. Muitas vezes eu e você instituímos ídolos na nossa vida.
E quando eu falo disso, não é só sobre bens materiais. Pode ser um relacionamento, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma amizade. Coisas que você não consegue entregar, porque você ama muito mais aquilo do que você ama ao Senhor. Mas o que isso tem a ver, pastor, com crer no amanhã? Entenda uma coisa muito importante. Nós não entregamos porque nós temos muito, ou porque nós entregamos algo que não tem valor. Nós entregamos porque nós entendemos que entregar é liberar espaço para o que Deus quer fazer na tua vida no outro dia. Você está me entendendo? Quando você tira uma roupa do seu guarda-roupa e doa para alguém, você está dizendo no mundo espiritual: eu estou abrindo espaço para o meu guarda-roupa. Quando você se dedica a discipular, a amar alguém, a entregar a sua vida ao ministério, no sentido de você se esforçar, se dedicar, tal, aquilo outro, você está dizendo no mundo espiritual: eu estou entregando algo aqui para liberar espaço para que Deus possa fazer outras coisas na minha vida. Muitas vezes Deus não está fazendo muitas coisas na tua vida porque você está agarrado em coisas que você não quer entregar. Eu fiz isso no Salt. Se o pastor me der oportunidade, pode fazer uma ilustração aqui rapidinho, pastor? Pode? Não combinei isso não. Vem cá, Daniel, aproveitar que foi você que fez daquela vez. Rapidão. Me ajuda com os negócios aí backstage. Me dá uns troços aí para o Daniel segurar para mim. Segura isso aqui para mim, filho, por favor. Isso aqui você está usando? Tá, né? Aproveita, segura isso aqui para mim. Me dá uns negócios aí para ele segurar. Deixa eu ver, tem microfone aqui? Toma. Dá uns troços aí. Isso. Vai segurando pra mim. Deixa cair não, tá? Segura aqui a caneca de água que é. Deixa eu... Olha o pastor olhando. Misericórdia. Deu. Agora faz o seguinte, Daniel. Segura aí pra mim. Segura aí, cara. Não, eu vou jogar pra você. Você não consegue pegar? Agora entrega tudo isso ali no... Me dá só a caneca de água que eu quero água. Entrega tudo aí, por favor. Difícil? Agora segura para mim. Deus só consegue te entregar aquilo que é novo se você jogar fora aquilo que é velho. Não tem como você pegar. Não tem como você virar um pescador de homens sendo um pescador de peixes. Obrigado, filho. Então como é que eu creio no amanhã, pastor? Sabendo que o hoje é o hoje. A palavra de Deus diz: basta cada dia, obrigado, o seu mal. Então Deus quer fazer coisas com você, diga amém. Então fala assim: eu vou liberar espaço para Deus fazer. Amém? Uma segunda coisa, uma segunda chave importante a respeito de como que eu consigo crer no amanhã, pastor: dependência. Há uma parte do texto que Jesus vira e fala bem assim para ele: vá para onde as águas são mais fundas. Isso me remeteu e o Senhor me fez ir a um outro texto, de Ezequiel capítulo 47, verso número 5. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. Era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Dependência, não confie na sua própria força. Existe um outro texto lá em João capítulo 15, verso número 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer. Vamos repetir essa parte junto aí. Pois vira para o seu amigo e fala assim: ó, sem Jesus você não pode fazer nada. Mas o que está acontecendo hoje, pastor? Por que eu não consigo crer no amanhã? Porque há um advento aí, um crescimento estratosférico de quê? De coaches, de palestras motivacionais, de eventos que falam que você pode fazer tudo. Mas você não pode fazer tudo. Se não tiver com Jesus, você não vai conseguir fazer tudo. Então, a melhor forma de você crer no seu amanhã é depender e entender. Só tem uma pessoa que já chegou lá neste lugar chamado amanhã, e essa pessoa é o Senhor Jesus.
Então eu preciso passar e entender a depender dele. E por que águas mais fundas? Porque o texto de Ezequiel, porque quanto mais fundo, quanto mais profundo você vai, menos controle você tem, menos controle próprio você tem. Pastor, mas a Bíblia fala sobre domínio próprio, eu sei. Mas quando eu falar com você aqui sobre você perder o controle da sua vida, é porque você vai entregar o controle da sua vida para aquele que pode fazer algo muito melhor do que você pode fazer. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, mas ela diz também a palavra que Deus sonda e conhece o nosso coração. Ou seja, se nós mesmos não conhecemos o nosso coração, Ele conhece muito mais e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então você precisa entender isso. Para quê, pastor? Porque de repente seu 2025 não foi do jeito que você gostaria. Mas não porque as projeções foram desfavoráveis, ou porque as pessoas fizeram aquilo, ou porque fulano fez isso com você, ciclano. Ah não, só foi ruim porque aconteceu isso. Não! É porque de repente você não entregou o controle total da sua vida para Cristo. Porque você que entrega o controle da tua vida total para Cristo, aquele que é totalmente dependente do Senhor, ele não é movido pelas circunstâncias externas, ele é movido pelo poder de Deus. O seu sorriso não vai ser atrelado a uma circunstância externa. O seu sorriso vai ser atrelado à presença de Deus que tem dentro de você. A sua alegria não vai ser atrelada àquilo que você vê de bom, mas sim àquilo que tem dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Então para 2026, para você crer no amanhã, é necessário que você dependa dele ao ponto de falar assim: Senhor, está aqui o controle da minha vida. Senhor, está aqui a caneta que escreve a minha história. Eu não sou capaz de escrever a história que o Senhor pode escrever da minha vida. Por isso eu entrego, eu dependo. Por isso eu digo que o Senhor é quem controla a minha vida. Porque eu sei que se 2025 não foi tão bom, 2026 vai ser extraordinariamente melhor. Porque o Senhor escreve uma nova história na minha vida. A partir do momento que nós dependemos dele. Você entende isso? Quer ver um exemplo? Um chá revelação. Já faz algum tempo, alguns anos, que isso virou moda. Pastor, você gosta disso? Não sou muito fã. Por quê? Porque eu gosto de saber as coisas. Então, dos meus 2 filhos, por amar muito aquela mulher linda, maravilhosa ali, nós fizemos 2 chás revelação, completamente diferentes. Um foi com 5 pessoas dentro de uma sala fechada, todo mundo com álcool, porque foi na pandemia, uma live. E o outro foi na prainha, aí aberto, né? Mas por que você não gosta, pastor? Porque eu queria, na hora que a gente vai lá fazer ultrassom, todas eu estava com ela. E aí o médico vai, descobre, porque você não enxerga nada naquele exame. Fala a verdade para mim. Entendeu? De repente, você está lá, o médico fala: olha aqui a cabeça que linda. Você fala: ah, é linda, mas você não está vendo nada. Olha, marquei aqui a perna dele, o fêmur dele é de tal tamanho. De repente as mulheres, por ver muita coisa na internet, até entende, o homem só fica assim, ó. Eu pelo menos só gosto de ouvir o barulho do coração. Porque o resto que ele fala eu entendia muito pouco. Tipo, ele falou da Sara: olha como tem cabelo, vai até aqui na nuca. Eu falei: como que ele está vendo cabelo? Está tudo azul? É tudo a mesma coisa. E ele viu o cabelo. Mas o tal do chá revelação é um negócio muito importante. Por quê? Porque você tem que sair de lá do consultório, do lugar, do laboratório, ou com papel, ou você tem que chamar alguém e falar bem assim: olha, você vai ser a pessoa que vai cuidar de tudo, só você que vai saber. E aí aquela pessoa fica atormentada por todo mundo. O da Sara, que foi agora mais recente, ficou a cargo do meu cunhado Marcelo e do Juninho. O que o pastor sênior ficava em cima dos dois para descobrir, até jogar o Marcelo na parede e falar bem assim: eu sou o teu pastor. Mas ele tem um negócio com Deus que, rapaz, ele acerta todos os sexos. Se você quer economizar na compra do quarto, para comprar as coisas antes, né? Quando ficar grávida, já conversa com ele: pastor, o que vai ser? Até hoje, Deus nunca deixou. Teve um casal agora recente, né? Falou: vai ser assim, todo mundo achando que é outro, foi menino.
Mas por que você está falando isso? Porque você confia em alguém uma notícia muito importante para a tua vida. Dependência é isso. É você entregar as notícias importantes que você quer ouvir, as notícias lindas da sua vida que você quer ouvir, para alguém que tem o poder e alguém que sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso essa é uma noite muito, muito propícia, para que ao final dessa celebração você entregue a sua vida a Jesus, para que você entregue a dependência da sua vida ao Senhor. Eu posso dizer para você, Deus, Ele não tem nada menos que o melhor para oferecer para mim e para você. Você está comigo aqui ainda? Amém? Uma terceira coisa, você entrega, você depende, e para você crer no amanhã é necessário que você tenha conhecimento. Pedro vira e fala bem assim: mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Conhecer quem está preparando o seu amanhã é de suma importância. Pedro não lançou as redes porque ele sentiu que o mar estava para peixe naquela hora de novo. Pedro não chamou todo mundo para ir lá pescar de novo porque saiu no Instagram lá que um cardume tinha aparecido de um lado lá. Pedro não saiu porque o vento mudou de rota, não. Pedro pegou todo mundo, pegou os barcos, pegou as redes, porque ele sabia que quem estava falando com ele tinha poder para saber o que ia acontecer depois. Por isso que você entrega, você depende, mas você precisa conhecer. Sabe por quê? Quando você conhece Jesus mesmo, quando você conhece a palavra dele, quando você conhece o que ele pode fazer, você... não é que você não se planeja, mas você não fica preocupado de uma forma que isso mate você. Eu não estou dizendo que você não pode procurar psicólogos ou psiquiatras, não sou contra isso. Mas as estatísticas estavam mostrando lá, e eu estava vendo isso lá na internet, um instituto dos Estados Unidos dizendo que a crise de ansiedade, ela está superando já a depressão. Porque a doença do século, né, a que mais gente era diagnosticado, não era mais câncer, não era leucemia, nada disso, era a depressão. E a crise de ansiedade, ela está superando isso. E a depressão é o que, pastor? A depressão é você sentir algo que você passou, certo? A ansiedade é você sofrer por algo que não chegou. E muitas vezes nós estamos sofrendo por algo que vem amanhã, não porque nós temos que sofrer, mas porque nós não conhecemos quem está cuidando do nosso amanhã. Por isso que é um trio. São 3 pontos. Você entrega, você depende, você conhece. Porque se você conhece o Deus que está na Bíblia, o Deus que está neste lugar, você sabe que Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Você sabe que o Deus que abriu o mar vermelho lá atrás, Ele também está neste lugar operando milagres. Eu não sei se... tem muita gente que está pela primeira vez aqui hoje, seja muito bem-vindo a essa família. Mas nós estamos num ano, debaixo de uma palavra profética, chamado Ano de Conquista. E eu posso enumerar para você as tantas conquistas que eu, como pessoa, recebi, como minha família. E eu posso enumerar para você a quantidade enorme de conquistas que essa família recebeu. Até quando ela não achou que iria receber mais. Nós estamos aí na expectativa grande para daqui a pouco as pessoas que chegarem de carro na igreja pararem no nosso estacionamento. Nós não estamos mais na expectativa, entendeu? Até tem chovido pouco, né? Mas quando chegar o verão e chover um pouco mais, você vai chegar na igreja, você vai vir passar por uma cobertura completinha e tal, coisa linda de Jesus. Pastor, mas vai passar o ano de conquista e tem uma outra conquista para o ano que vem? Nós já estamos na expectativa e na oração para nós fazermos uma proposta, nós comprarmos este lugar aqui e ser nosso em nome de Jesus. Por quê, pastor? Mas a igreja tem condições, pastor? Se você pegar o caixa da igreja lá, chamar um tesoureiro, colocar lá uma parcela, X valor, tal, vai ter condições? Numericamente, não. Pastor, mas se juntar tanto... Nós não confiamos nas nossas mãos. Nós conhecemos quem é o Senhor dessa casa. Nós conhecemos quem é o Deus que sustenta essa igreja. Você está comigo aqui? No ano que vem nós vamos fazer 27 anos de Família Vida e Paz. Por que você está falando isso, pastor?
Eu estava orando hoje de manhã e sei lá, eu senti alguma coisa em relação a 7, 27, esse negócio de 7 é bom, na Bíblia é bom. E por que a gente não pode, no dia do aniversário da igreja, vir aqui em cima, o pastor Sênior, e assinar um contrato de compra desse lugar aqui? Mas por que, pastor, que vocês creem nessas coisas? Por que você crê que a minha vida pode mudar? Por que você crê que a minha família pode mudar? Porque eu conheço Jesus que já fez e pode fazer isso. E Pedro conhecia. Pedro virou e falou não, mas não é por causa do vento, não é por causa do barco, não é por causa não é porque eu vi lá. Não, é porque o Senhor está falando. Se o Senhor está falando para eu vou. Sabe, é interessante que depois que você vira pai, você começa a perceber um monte de coisa que antes você não percebia na Bíblia. Em relação à dependência, em relação a conhecer. Eu acho interessante que todo dia, quando a gente vai dormir e tal, eu já fico pensando, e a minha esposa também, por enquanto é um só que toma café, a outra é só no leite ainda, só no TT, como a gente fala. Entendeu? Mas eu já fico pensando, o que eu vou dar de café da manhã para o meu filho? A minha esposa fica, o que nós vamos almoçar amanhã? Você acha que o meu filho pensa nisso? Você acha que ele dorme tenso assim? Será que vai ter um pão na chapa para mim amanhã? Será que vai ter uma vitamina de morango? Meu Deus, olha, você acha que meu filho chega no quarto e fala assim, pai, passei pela fruteira, não tem banana? Não. Ele pode passar 1000 vezes na cozinha e não ver nada, de repente. Mas na cabeça dele ele sabe, amanhã vai ter alguma coisa. Os meus pais vão colocar alguma coisa para eu comer. Por quê? Porque ele conhece o pai e a mãe dele. Eu e você precisamos começar a ter esse relacionamento de crer. Não tem nada hoje, mas eu sei que o meu pai pode prover aquilo que eu preciso amanhã. E há algo muito importante nisso, porque é uma convivência. O meu filho ele está conosco, vai fazer 5 anos, ele vai fazer 5 anos no ano que vem. Ele vai vivendo as experiências e ele vai entendendo que ele pode confiar ainda mais nos pais dele. Eu quero deixar um outro texto com você, e já estou partindo para o final. Jó 42, 5. O texto fala assim, Jó dizendo para o Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que nós estamos falando sobre o conhecimento, mas as experiências nos ajudam ainda mais a conhecer quem está cuidando do nosso amanhã. Muitas vezes você não está crendo no seu amanhã, é porque você não conhece quem está lá, e você também não tem vivido nada, de repente. Ah, pastor, porque eu não acho que isso vai acontecer na minha vida, porque nunca aconteceu, tal, nunca, tal. Essa semana foi Natal, Feliz Natal para todos vocês, né? Essa semana foi Natal, e nós estávamos lá, em família, né? Comendo, entendeu? Deixa eu revelar um negócio da minha família para vocês. Uma coisa, a pastora falou bem assim, ai Jesus, calma. É porque nós não temos a tradição no Natal de fazer peru de Natal, tender, essas coisas. O nosso Natal é sempre carne, arroz, piemontese, que eu gosto, e batata frita. Eu faz uns 3 anos que é assim. Aí bota uns negócios diferentes. Por quê, pastor? Ah, porque vocês ficam, vocês economizam, tal. Não, é porque é o que a gente gosta. Entendeu? É o que todo mundo lá se amarra, tal. Uma vez a gente tentou fazer churrasco, mas demorou tanto a ficar pronto o churrasco, que aí pela primeira vez quase que a gente comeu meia-noite, porque esse negócio de meia-noite não cola também lá. Ainda mais com o filho pequeno, irmão. Das 6h30 nós já estamos já, entendeu? E engraçado que vai todo mundo arrumadinho, né? Como está todo mundo em família, aí todo mundo arrumadinho e tal. Quando acaba a foto, porque está um calor, gente. Não tá calor na casa de vocês, não? Entendeu? Não está calor? Entendeu? Tem uma pessoa que brinca, é uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Fala, se está calor aqui, imagina no inferno, né? Por isso que é bom fugir do inferno, gente. Se você não está aguentando o calor daqui, não vai aguentar o de lá não, em nome de Jesus. Mas, nós comemos. Por que você está falando isso? Aí nós estávamos conversando sobre algumas coisas. E do nada, Tiago, do nada, meu pai falou, tem uma carta para você aqui, pastor Agal. Eu falei, uma carta tal? Foi a senhora, mãe? A, minha mãe chegou, tem uma carta para você aqui, pastor Agal.
E a gente tinha cancelado algumas programações que a gente ia fazer no ano que vem. E quando ela abriu essa carta, a concretização de uns 2, 3 envelopes do Semeando aconteceu naquela carta. Por que você está falando isso, pastor? Porque a gente conhece o Deus que a gente serve. A gente crê nisso. A gente vive experiências infindáveis com Ele. Não porque eu sou mais bonito que você, entendeu? Ah, pastor, mas você é mais bonito que eu? A minha esposa acha, entendeu? A minha mãe também, entendeu? Meu pai também. Vou botar aí junto. Mas não porque eu sou mais bonito. Ah, porque você é mais crente. Não, nada disso. Simplesmente eu entendi que eu sou filho. E o filho pode pedir. Eu tenho 33 anos de idade, entendeu? Mas se eu preciso de alguma coisa, eu não tenho problema nenhum de chegar para meu pai e falar bem assim: pai, isso. Eu não posso fazer as brincadeiras que eu fazia com ele antes, entendeu? De pular em cima dele, brincar. Hoje é o neto dele que faz. Mas outras, ele é meu pai. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, encerrar assim, entenda uma coisa muito importante: entrega, dependa e conheça. Porque eu creio que a partir disso vai ficar muito mais fácil você crer que o seu amanhã vai ser extraordinário. Eu quero declarar que aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que não se viu, não se ouviu, mas que o Senhor tem preparado para mim e para você, são grandes coisas para mim e para a tua vida. Como, pastor, que você sabe disso? Porque eu creio que tem um povo neste lugar que está entendendo que vai entregar, que vai depender e que vai conhecer no ano de 2026. Você pode ficar em pé para parecer que está acabando, por favor? Que nós terminemos esse ano muito mais dispostos a conhecer mesmo a Jesus. A consequência de tudo isso, dessa entrega, dessa dependência, desse conhecimento, está clara no texto. Como assim, pastor? Depois de tudo isso, o que acontece? Acontece a pesca maravilhosa. Eles pegam muitos peixes, e é isso que eu quero declarar sobre a tua vida. A sua colheita será tão grande, tão próspera, que você vai celebrar, aqueles que estão ao redor vão celebrar, e vão poder participar e colher aquilo que você tem conquistado em nome de Jesus. A partir do momento que você fizer igual aqueles discípulos, aqueles homens fizeram, creram numa palavra, se entregaram à pessoa certa, dependeram da pessoa certa. E hoje é um ótimo dia, uma ótima noite, para eu e você parafrasearmos aquilo que Moisés fala em Êxodo 33:15, que diz assim: então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. É para você dizer nessa noite o seguinte: eu creio e declaro que não só nesse último domingo, mas em todos os domingos, em todas as semanas que virão do próximo ano, dessa semana ainda, eu vou estar nos lugares porque o Senhor estará comigo. Existe uma canção muito antiga que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor. Se você conhece, cante e diga: mas eu. Você pode declarar mais uma vez isso com fé? Está. Diga: porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Olha que lindo isso, erga suas mãos e diga: mas eu bem sei,
está nas mãos do meu Jesus. Sim, Jesus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Na última quarta-feira, de quarta para quinta-feira, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Depois de um tempo que Ele estava nascido, depois de 33 anos, Ele morreu numa cruz, no meu e no seu lugar. Mas 3 dias depois, Ele ressurgiu dos mortos. E Ele vive e reina. E é por causa disso, não são por causa das projeções, não é por causa do que acontece lá fora, não é por causa daquilo que eu estou falando, não é por causa de nada que tem neste lugar, mas é por causa daquele que está neste lugar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu não posso perder a oportunidade neste último domingo, convidar você que está aí a fazer um ato de fé, de coragem, de ousadia até, posso dizer, mas muito importante, porque essa canção no final ela diz: mas a minha vida, ela está nas mãos do meu Jesus. De repente você está aqui hoje e você não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, e eu queria que você que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus nessa noite, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar com você. De repente você se encaixou em várias partes, que esse 2025 não foi tudo aquilo que você queria, mas eu quero dizer para você que não é que os problemas vão acabar, não é que as dificuldades vão cessar, mas existe alguém que pode pegar na tua mão e te fazer andar por sobre as águas. Existe alguém que quer pegar na tua mão e te abraçar e trazer alegria para o teu coração. Mas é necessário que você tome uma postura e uma atitude de fé, e entenda que é um momento muito oportuno para que você entregue a sua vida a Jesus neste lugar. De repente você está com um pouco de vergonha. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não fizeram essa decisão ainda. Chama a pessoa que está do teu lado, ou pergunte a ela, você conhece alguém aí? Você quer ir lá comigo na frente lá? Você quer que eu vou lá com você? Você pode ir comigo? Eu não posso investir muito tempo nessa parte, mas eu queria que você tomasse esse conselho, esse convite nessa noite, para entregar a sua vida a Jesus. Não tem decisão melhor. De repente você fala bem assim: pastor, eu tenho muita coisa para viver ainda. Eu sei, você tem muita coisa para viver com Jesus. Deixa eu pedir algo a você, se você pode, mais uma vez. Feche os teus olhos. Eu queria fazer uma oração com todos nós neste lugar. Se você pode, coloque tua mão no teu coração e repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida no teu altar. Eu declaro que o amanhã será extraordinário, porque eu decidi e eu vou viver ao teu lado. Escreve o meu nome no livro da vida, me perdoa pelos meus pecados, e eu quero e eu vou passar a minha eternidade com o Senhor. Eu faço essa oração entregando a minha vida no teu altar, em nome de Jesus.